Uma coisa é certa, Deus é Deus de relacionamento. Não é o velho sábio assentado no trono, punindo quem errou e presenteando quem acertou. Muitas vezes é construída essa imagem de Deus. Um Deus de terror e de pavor, que está ali sempre pronto a castigar. Mas eu quero lhe dizer que é o oposto. Deus é um Deus de amor que espera se relacionar conosco todos os dias. Foi assim que ele planejou e foi assim lá no Éden. Gênesis 3:8 fala que, olha, ouviram a voz de Deus no jardim que andava. Deixa eu ver a outra versão, peraí. Ouviram a voz de Deus que andavam no jardim na virada do dia. Era um encontro marcado que Deus tinha com Adão e Eva na virada do dia. Deus se relacionava com Adão e Eva diariamente, já mostrando o quanto ele desejava. Deixa eu ligar isso aqui, senão a gente não precisa. Quanto ele desejava ardentemente se relacionar com o homem. E aí, eu trouxe à memória, quando eu estava meditando aqui, um fato. É muito comum em mim, isso acontece todo dia, no final da tarde, eu tenho, todos os dias, no final da tarde, eu tenho um negócio aqui no coração que eu não sei explicar o que que é. Tem dias que é mais forte, tem dias que é menos. E eu achava que tinha a ver com um evento que aconteceu na minha vida no final da tarde. No final da tarde, eu vivi uma situação de estresse muito forte e eu achava que aquilo ficou registrado na minha memória como, tipo, um momento ruim, ou um momento, eu não sei nem dizer se era um momento, sei lá, era um momento de incômodo. E aí, hoje, lendo aqui, fui refletir. E não é um momento de incômodo. Deus escolhia a virada do dia, que era o ocaso, né? O pôr do sol, onde o céu estava mais lindo, com todas aquelas gamas de cores. Pôr do sol é a coisa mais linda. Aliás, eu moro em Belo Horizonte, que chama-se Belo Horizonte por causa do Belo Horizonte. Da janela, apesar de eu estar cercada de prédios, eu consigo ver o ocaso, o pôr do sol, na virada do dia. O céu fica lindo, tudo fica vívido, porque é a hora de Deus aparecer assim com Adão e Eva. Deus tinha um encontro diário marcado com ele. Então, aquela hora de aparecer era uma hora marcante. Deus estava ali imprimindo uma ideia, não sei, um conceito, eu não consigo colocar em palavras, porque as coisas de Deus nem sempre a gente consegue colocar em palavras. É uma ideia de que o encontro diário se faz necessário. E ali com Adão e Eva, é como se fosse assim, Adão e Eva tinham a expectativa do momento do encontro. E ali Deus, não sei como era, né? Meio que, e aí Adão, como é que foi seu dia? Ah, Senhor, trabalhei bastante, cultivei a terra, arei, porque Deus deu trabalho a Adão. Deus não criou o homem para ser ocioso. Né? Dei nome a tantos animais, quer dizer, tive ideias brilhantes. Imagina uma mente límpida e pura, sem sujeira nenhuma, vivendo naquele lugar maravilhoso. A criatividade de Adão devia fluir como um rio, né? Então era assim.
E hoje eu tenho ouvido outras pessoas falarem sobre esse momento da virada do dia, é como se fosse um símbolo do momento que Deus nos chama para sentar e conversar. E isso é diariamente. O sol se põe todos os dias o Senhor quer conversar conosco. Mas, Lígia, então eu tenho que ter um encontro com Deus todos os dias, no ocaso? Não, ninguém está colocando como regra aqui. Mas aqui fala da importância de ter um encontro diário com Deus, que não seja no ocaso, que seja de manhã. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer de manhã, porque a gente levanta e já ocupa a cabeça, os pensamentos com as coisas de Deus, já recebe de Deus alguma coisa e já pauta o nosso dia naquilo que a gente recebeu. E aí eu amo muito o versículo de Salmo 84. Fala desse encontro. Olha, como é agradável o lugar da sua habitação. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. É exatamente isso que eu sinto. A minha alma desfalece por esse encontro com Deus. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. E aí faz uma comparação linda. Olha, até o pardal achou um lar e a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu. Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Eu quero bater a tecla nisso aqui. Olha, minha alma, Senhor, ela desfalece pelos atos do Senhor. Os atos do Senhor. O que são os atos do Senhor? É aquele lugar de encontro. Né? O ato é a entrada da casa de Deus. É o momento de... Só quem experimenta sabe o valor e a importância disso. E experimentar isso diariamente, eu não consigo colocar em palavras. Eu só sei dizer que eu não consigo viver sem isso. E todas as vezes que eu me distanciei disso, eu me perdi de mim mesma. Então, isso que Adão fazia, de encontrar-se com o Senhor todos os dias, que Deus fazia, né? De procurar o homem todos os dias. Era o que mantinha, né, o relacionamento, a chama acesa, o contato, as boas novas que Deus vinha falar para Adão. Olha, Adão, isso assim, eu tenho a impressão que eles conversavam, que é o que a gente faz. Quando a gente para diante de Deus para ouvir Deus, a gente escuta Deus falar com a gente conversa com Deus e Ele conversa com a gente. E a gente escuta Deus falar de forma audível. E o mais lindo é, Ele fala com cada um do jeito que cada um é. Ele não fala igual, ele pode falar a mesma coisa assim, né? O mesmo sentido, o mesmo versículo, mas ele respeita e entende, porque ele teceu com as próprias mãos as singularidades das pessoas. Então, ele vai sempre atingir o local da necessidade daquela pessoa. Então, eu posso ler o mesmo texto junto com várias pessoas perto de mim. E se no final a gente se reunir e falar o que foi que Deus te falou, você vai perceber que Deus falou coisas absolutamente distintas, porém no mesmo texto, porque Deus atende o local da necessidade de cada um. Mas a tônica do que eu quero trazer é sobre criar um momento diário. Criar do jeito que Deus fazia no
no deserto com o povo. Deus deu o maná. O maná era o pão que sustentava aquele povo. E Deus enviava aquele maná todos os dias pela manhã. Não, no cair da tarde. Olha só que interessante. Deus enviava esse maná. E alguns homens, né, inadvertidamente, com sentimento de escassez, medo de Deus não prover, pegavam esse maná e guardavam para o dia seguinte. Ele amanhecia podre. O maná de hoje não serve para amanhã. O que Deus nos dá todo dia é fresco. Essa fonte é tão inesgotável, que não precisa definitivamente guardar. Eu sei que eu tenho uma fonte tão inesgotável aqui nessa palavra, que eu anseio por ela todos os dias, de tal maneira que eu não preciso guardar a porção de ontem. Eu vou meditar mais longo hoje, porque amanhã eu não vou poder, já fica para amanhã. Não existe essa possibilidade. Se acontecer uma situação de não poder, o que vai acontecer? Você vai meditar em outro horário, mas acumular para o dia seguinte não existe. Óbvio que tem dias que a gente tem um tempo maior, pode se dedicar um tempo maior, mas nunca deixe de fazer. É o alimento diário. Na viração do dia, Deus vinha falar com o homem. Qual é o momento, né, que você tem para ouvir de Deus, para conversar com Deus e para se relacionar com Deus? Se tem, ótimo, mantenha. Se não tem, crie. Como um ritual até. Tipo, olha, hoje, agora, nesse momento, é a minha hora. É a minha hora de falar com Deus, de ouvir Deus, de encontrar Deus. De saber o que Ele tem a me dizer hoje. Sabe por quê? A nossa necessidade de Deus ela é tão profunda, tão real, tão latente, tão visível, tão inconfundível, tão necessária, tão importante, tão subjacente, é questão de vida. Está entendendo? É questão de vida. Escuta o que eu estou te falando. É questão de vida e é diário. Não dá para acumular de um dia para o outro. Então, isso aqui tem uma riqueza, né? Tem um versículo, deixa eu ver se eu anotei ele aqui hoje. Romanos. Eu não anotei. Romanos fala, ó profundidade das riquezas. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria. Muita riqueza tem aqui. Por isso que não precisa guardar. E esse princípio estabelecido por Deus sobre conversar com o homem todos os dias é que sustenta o nosso espírito. Ele fazia isso com Adão e Eva na viração do dia. E uma coisa que eu descobri conversando com pessoas sobre uma estranha sensação que as pessoas têm no final da tarde. Alguns têm uma sensação muito boa, muito gostosa, outros têm uma sensação, não é que seja ruim, é uma sensação de está faltando alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, está faltando alguma coisa, e aí o dia inteiro passou e o que eu fiz? É aquele momento que Deus separou lá no Éden para representar um momento diário, para encher o seu pote. Olha, ele precisa estar cheio. E para eu doar, tem que transbordar. Porque o que está aqui dentro é para a minha subsistência, para o meu dia, essa água da vida. Ninguém sobrevive sem água. 70% do nosso corpo é água. Então, essa água que lava, purifica, santifica, separa, esclarece, responde. Nós precisamos beber dessa fonte todo dia. Essa fonte todo dia. Essa fonte todo dia. Está entendendo?
Então, na virada do dia, quando Deus vinha conversar com o homem, Deus estabeleceu ali a ideia do relacionamento diário e o quanto é importante você entender que nós entendemos que nós precisamos, sim, de um momento diário para beber dessa fonte e saciar verdadeiramente. Não tem como preencher pela metade, é saciar verdadeiramente. Saciar verdadeiramente. Na virada do dia, qual é o momento que você vai escolher para Deus falar com você todo dia? Sabe que a gente cria uma expectativa de o que Deus vai me falar hoje. E Deus também cria essa expectativa. Relacionamento é isso. A gente, como diz, né, o Pequeno Príncipe, se você vem às 9, às 7 eu já estou feliz. É mais ou menos isso. Deus também cria expectativa do encontro. Porque Ele nos encontra de forma totalmente individual. Para nos suprir, para nos prover, para nos proteger, para nos acalentar, para nos amar acima de tudo. É assim que funciona Deus, a cabeça de Deus. Olha que a gente não sabe 1/1000 do centésimo de como funciona a cabeça de Deus, mas na palavra dele ele deixou claro muitas coisas. E no relacionamento que ele teve com o primeiro homem, ele mostrou isso, que esse encontro diário era fundamental para a nossa sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de sobrevivência. É sobre beber água e comer. Ninguém sobrevive sem beber água e comer. Certo? Então, recebe essa palavra. Eu vou concluir deixando um pedaço de uma música que eu vi, achei a coisa mais linda, falando sobre isso, sobre quando Deus vem falar com a gente na virada do dia. Tá bom? Escuta essa música. Os teus passos que me encontram ao entardecer neste jardim, gentilmente sinto tua fragrância, me aproximo assim de ti. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor em mim. Até o pardal encontrou casa, eu encontrei os seus atos, Os Senhor. teus passos que me contam Me esperam. ao entardecer neste jardim,
Amém. É uma verdadeira história de amor que Deus tem com a gente. Não importa aonde a gente está, todos os dias Ele nos procura para manter essa relação, essa comunhão, esse cuidado. Tem nada aqui para mim socorrer agora, mas não importa. Não importa que esse é o momento para estar nos átrios do Senhor. Nos átrios do Senhor. Até o pardal encontrou casa para morar e eu encontrei. Eu encontrei esse lugar maravilhoso. Eu encontrei esse lugar maravilhoso. Que é a sua companhia, o seu olhar sobre mim. Porque o Senhor é de verdade, Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. Eu quero muito incentivar você a se conectar com Deus dessa forma, porque, acredite, Ele está esperando você. Ele te chama de diversas maneiras. Se você parar para observar, você vai perceber que Ele te chama de diversas maneiras. Abre os ouvidos e os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Na viração do dia, Deus te chamar para se encontrar com Ele todos os dias. Tudo mais, gente, é consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus.